Que, na verdade, nós queremos com perguntas do tipo: o que é o medo? Ou o que é o medo social? Como lidar com isso? O que, na verdade, há por detrás de perguntas como essas? Será que queremos nos aproximar da vida com teorias? Porque, a não ser que nós tenhamos um contato direto com isso, a não ser que nós tenhamos uma aproximação verdadeira daquilo que a experiência representa, jamais teremos uma verdadeira compreensão. Nós podemos responder questões, por exemplo, em uma prova, quando temos o conhecimento teórico daquele assunto. Então, se eu lhe coloco um exame, uma prova, diante de você, e você tem o conhecimento teórico daquele assunto, você responde as questões. Vamos supor que você tenha estudado eletrônica, ou química, ou física, e eu lhe coloco uma questão sobre um desses assuntos. E você tem o conhecimento teórico. Ao fazer a prova escrita, você responde com base no conhecimento que você traz. Quando examinamos a prova, percebemos que você respondeu bem as questões. E você é até aprovado, porque você acertou a quantidade de questões suficientes para aprovação. Mas notem, isso não significa que você conhece eletrônica, que você conhece física ou química. O que você tem é um conhecimento teórico, algo que você adquiriu no formato da memória, da lembrança, de pensamentos aí em você sobre o assunto. Mas o pensamento em nós, repare, o pensamento em você, a memória, a lembrança, não trata com a realidade. Ela não trata diretamente com a física, com a química ou com a eletrônica. Ela trata com conceitos, com crenças, com ideias, com imagens. O pensamento lida com abstrações. Acompanhe isso com calma. Nós não podemos continuar na vida em abstrações. E, no entanto, é assim que estamos lidando com a vida. Nós não sabemos o que é a experiência. Na verdade, nós não sabemos o que é o experimentar. Nós temos um fundo de experiência, em teoria. Nós não temos o experimentar vivencial, o experimentar prático. Aqui na vida, a liberdade, o amor, a felicidade, a paz, não é aquilo que o pensamento imagina. Que o pensamento, em sua abstração, teoriza, conceitua. E nós estamos tentando assumir a vida com base em teorias, em abstrações.
Nós falamos do amor, não sabemos o que é o amor. Temos teorias, temos crenças. Nós somos capazes de compor músicas, poemas sobre o amor. Mas isso fica no campo da sensação, do sentimento, da emoção. No campo da colocação ou da assertiva intelectual. Nada sabemos sobre a realidade do amor. O que chamamos de amor está sobrecarregado de ciúme, apego, dependência, medo, saudade, desejos. Assim, nós não temos um contato com a vida de uma forma vivencial, no experimentar. Ficamos no campo das ideias, no campo das teorias. Assim, a verdade do medo social, nós não sabemos. O ser humano sente medo, vive no medo. Nós temos medo das pessoas, estamos com medo, temos a presença do medo em nossas relações, em nossos relacionamentos. Nós temos o medo do outro, temos o medo de nós mesmos. Nós temos o medo em suas diversas formas. Então você pergunta o que é o medo. Nós sabemos o que é sentir o medo, mas não investigamos a estrutura, a verdade, a natureza do medo. Porque não sabemos o que é experimentar a verdade do medo. Não sabemos o que é ter a proximidade da compreensão vivencial do que o medo representa. Nós estamos ainda na abstração. Porque quando nos deparamos com uma situação, não sabemos olhar diretamente para ela. Nós fugimos, escapamos, criamos teorias, justificamos. E assim estamos dando continuidade ao medo, sem a investigação do que é o medo. Estamos dando continuidade a esse amor, como nós conhecemos, sem saber qual é a verdade sobre o amor, qual é a verdade sobre a paz, qual é a verdade sobre a liberdade. Nós estamos vivendo na mente, no campo das ideias, das teorias, das abstrações. Então nós temos discursos sobre tudo, teorias sobre tudo. Os nossos discursos e teorias são diversos. O ser humano, ele vive uma vida em confusão, em contradição, em sofrimento. O medo é parte disso. Quando você pergunta o que é o medo, é porque isso lhe faz sofrer. Mas é curioso, aquilo que lhe faz sofrer você não compreende. Você tem um termo, uma palavra para teorizar sobre isso, para falar sobre isso, para expressar o que sente sobre isso, mas não sabe de fato o que é o medo. Você sofre de medo social. Esse susto, essa timidez, esse receio de lidar com o outro, com os outros, mas não sabe o que de fato é isso. O que temos feito na vida, durante toda a nossa vida, é fugir. É fugir daquilo que nos desagrada.
é fugir daquilo que nos faz sofrer, assim como buscar ou procurar constantemente aquilo que possa nos dar prazer. É isso que temos feito. Nós não compreendemos o que é o prazer, nem compreendemos o que é a dor do sofrimento, a dor no sofrimento. Então, o que é o sofrimento? O que é a dor? O que é o prazer? O que é o desejo? O que é o medo? Nada sabemos sobre isso. Tudo que sabemos sobre isso é o que o pensamento nos conta. É o que, em teoria, nós temos. Assim como aquele aluno na prova pode fazer uma dissertação sobre um tema, nós também, sem, na verdade, saber o que é aquilo. E por que nada sabemos em meio a tudo que sabemos? Colocando de uma outra forma, por que não há uma real compreensão desse saber? Porque em meio a esse saber que trazemos, nós não temos a mínima compreensão. Porque nos falta uma visão real da vida. Nós temos a visão abstrata, teórica. E em meio a toda a teoria, estamos vivendo em contradição. Porque apesar de tudo que nós sabemos, nós continuamos em sofrimento, em conflito, em desordem, com problemas. Nada disso resolve. Nenhuma quantidade de saber que temos resolve absolutamente nada. Porque é no campo das ideias que a mente em nós se estabeleceu, foi construída, se alicerçou. Essa é a base da consciência da pessoa, da consciência humana, da consciência egóica. Podemos entrar num contato com a vida sem estas abstrações, teorias, conceitos, sem este modelo do saber, sem estas abstrações. Sim, um real contato com a vida para a constatação direta do medo, do desejo, do ciúme, da inveja, daquilo que representa em nossas vidas algum tipo de sofrimento, para irmos além disso, para descobrirmos a beleza, o amor, a verdade, a liberdade real. Porque se isso está presente, não há mais abstrações, não há mais este sofrimento, não há mais o medo, não há mais o medo social. Então não se trata de teorizar, se trata de ir além de tudo isso. Essa é a nossa proposta aqui para você. Descobrir a realidade da vida. A realidade da vida. Para esta compreensão, aquilo que se abre como um portal para esta possibilidade consiste nesta jornada, a jornada do conhecimento sobre nós mesmos. Aprender sobre o autoconhecimento é investir neste caminho
nesta jornada, nesta autodescoberta. Descobrir a verdade sobre você é descobrir o elemento aqui presente, o elemento que torna presente aqui a condição interna de desordem, de conflito, de contradição, de sofrimento. Descobrir a verdade do eu, da pessoa, daquilo que é você. É tomar ciência de que não há qualquer separação entre o medo e você, o medo social e você, a contradição e você, a dor da solidão e você, a desordem emocional e você. Esse você é o sentido do eu, do ego. O modelo de separação da própria vida. O modelo de separação construído pelo pensamento, estabelecido pelo pensamento. Então, o pensamento estabeleceu um modelo de separação da vida. Esse modelo de separação é a presença da pessoa, que o pensamento, dentro da sua cabeça, diz que é você. Soltar este você, ir além deste você, é ir além deste pensamento. É quando terminamos com a abstração. É quando terminamos com a teoria. É quando terminamos com o modelo de mente que nós conhecemos. Assim, algo novo se revela. Algo além do conhecido se revela. Quando temos a presença desta autorrevelação, aprender sobre nós mesmos é estudar aquilo que se passa aqui dentro de cada um de nós. Descobrir a verdade deste sentir que temos, deste pensar que temos, destas ideias que trazemos, destas teorias em que acreditamos, em que nós confiamos. Como podemos ter uma aproximação verdadeira, real, da vida? Eu me refiro à vida. Nada sabemos sobre a vida. Ou este saber que temos é uma abstração? Uma teoria, uma crença? Nesta pessoa que eu sou? Eu me refiro à realidade da vida. Haverá uma vida livre desta ideia que eu tenho, que eu faço sobre a vida? É para esta vida que há milênios, homens e mulheres que realizaram a verdade sobre eles mesmos, vêm apontando. Esta realidade da vida é a realidade de Deus. Portanto, na vida, tudo que nós precisamos é a realidade dela. A vida que nós conhecemos é a vida da teoria, é a vida dos conceitos, é a vida que somos capazes de fazer poemas sobre ela.
mas sem a menor ciência do que é a realidade da vida. Nós particularizamos a vida para a pessoa, mas a pessoa, nós, como seres humanos, estamos em apuros, com problemas, vivendo em sofrimento, vivendo não só no medo, em suas diversas formas, mas estamos vivendo também nos diversos conflitos que o desejo também tem estabelecido. Como criaturas humanas, nós temos uma mente presa ao modelo de cultura, de visão de mundo, de sociedade, onde está presente a inveja, o ciúme, a raiva, as divisões, as separações, as motivações egocêntricas, que esse sentido do ego alimenta. A realidade da vida, como a realidade do amor, como a realidade da paz, como a realidade da felicidade, nós desconhecemos. Nós estamos apenas teorizando sobre isso. Portanto, depois de 40, 50, 60 anos, nós temos muitas teorias e nenhuma visão real, nenhuma compreensão real, nenhuma percepção real, porque estamos alimentando a ilusão de um eu, de um ego, de uma pessoa presente para fazer essas conquistas e elas nunca se realizam. Vivemos sempre no padrão da dualidade, onde está sempre a esperança e o desespero, o assim chamado amor e o ódio, o prazer e a dor, a alegria e a tristeza. Tudo que nós conhecemos no campo da abstração, da teoria, nos coloca em uma condição psicológica de isolacionismo da própria realidade da vida e, portanto, em sofrimento, com problemas. Essa é a vida do ser humano, nesta pessoa que acreditamos ser. Assim, estamos isolados uns dos outros, vivendo uma particular vida problemática, infeliz. Na realidade, mesmo em meio à riqueza, luxo, poder, conforto material, mesmo assim estamos vivendo psicologicamente em miséria, em sofrimento. A verdade de um real encontro com Deus é a realidade deste encontro com a real vida. Na pergunta como encontrar Deus, aqui temos a chave. Uma vez compreendido que não estamos aqui nos referindo a esse Deus que o pensamento também, em sua abstração, está estabelecendo, construindo, aqui nos referimos a uma realidade além da mente, além do conhecido. E, portanto, além das crenças. Esse real encontro com Deus é a constatação da realidade da vida, quando o ego não está, quando este eu não está mais presente. Isso requer a presença da meditação. Portanto, o que nos aproxima da verdade deste ser, desta realidade, daquilo que é supremo, daquilo que está além do conhecido, que é a verdade divina, é a presença da meditação. Portanto, o que é meditação?
A meditação, o que ela é? Esse é um assunto aqui no canal. A verdadeira presença da meditação, ela requer este aprender sobre o autoconhecimento. Nós precisamos descartar a ilusão do eu, do ego. E isso é algo que ocorre de uma forma natural, sem esforço. Não é alguém se livrando do ego. Não é o eu se livrando do eu. Não é a mente se livrando da mente, desta qualidade de mente. É a presença da atenção sobre as nossas reações, o fim do modelo do eu, o fim de toda esta forma, neste velho formato de consciência pessoal, egocêntrica. Quando há uma atenção, um olhar, um perceber destas reações, aquilo que temos como pessoa, como esse mim, se dissolve. Porque não estamos lidando com uma realidade, e sim com um modelo de condicionamento psicológico. Assim, temos o fim para o condicionamento psicológico, em razão da presença desta atenção sobre as nossas reações. Então, a presença do espaço que surge revela aquilo que está além da mente, além do eu, além do ego. Esse é o real encontro com a verdade. Esse é o real encontro com Deus. Algo que se realiza quando temos a presença da verdade sobre nós mesmos. No descarte desta ilusão, se revela aquilo que é eterno, aquilo que é o desconhecido, aquilo que é indescritível. Portanto, a presença da meditação é algo aqui e agora. Não é alguém praticando a meditação, assim como não temos alguém se conhecendo. Aqui temos a compreensão da verdade sobre o eu. Quando há esta autorrevelação. Apenas nesse sentido, nós usamos aqui a expressão autoconhecimento, porque se trata de uma autorrevelação. Esta autorrevelação revela aquilo que está além do eu, além da pessoa, e, portanto, além da mente, além do ego. Assim, todo o nosso trabalho aqui juntos envolve a presença da compreensão de nós mesmos, a revelação daquilo que está além da mente. Além de todo este saber e conhecimento teórico sobre as coisas. Uma vez que todo esse conhecimento teórico não lida com a realidade. Assim, é neste experimentar direto da vida como ela acontece, que se revela a realidade da vida. Nesta realidade da vida, temos a ciência de Deus, que é a verdade deste ser, que você é em sua natureza real. Observe que agora não estamos lidando mais com teorias. Não estamos mais lidando com conhecimentos, conceitos, ideias, crenças.
Portanto, a presença da vida se revelando para este cérebro quieto, para esta mente silenciosa, é a visão na inteligência. A presença da inteligência nesta inteligência real, que é a inteligência divina, lhe coloca na vida sendo um com a própria vida. Não é você lidando com a vida, é você nesse fluir com a vida, o que representa uma profunda relação de comunhão com todas as coisas, com todas as pessoas, em todos os lugares. Até porque as pessoas aqui não é mais a imagem que você tem sobre elas. É a presença dele ou dela. Neste contato de comunhão, a realidade presente nele ou nela, nesta, entre aspas, pessoa, é a própria presença da vida. Então, o amor está presente, a felicidade está presente, a liberdade está presente. Não se trata mais de conceitos sobre isso, crenças sobre isso, teorias, imaginações ou desejos. Não é algo para o futuro, é algo que está aqui e agora. É o que estamos trabalhando com você aqui, nesses encontros. Nós temos 2 dias de uma forma online, sábado e domingo. Quero deixar aqui um convite para você. São encontros online que temos nos finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online. Além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui um comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Todo o nosso comportamento, nesse modelo que é o modelo do pensamento, é sempre em busca do prazer e da fuga do medo. Então nós precisamos investigar aqui essa questão de prazer e medo e ver a direta relação disso com esse programa que está rodando em nós, que é o modelo desta mente já programada.